Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A última sessão plenária do primeiro semestre foi marcada pela votação definitiva de matérias do Executivo que ajustam as legislações de projetos urbanísticos. Destaque para o projeto que prevê a integração do Complexo Paraisópolis ao Programa de Investimentos da Operação Faria Lima. Os textos agora seguem para a sanção da Prefeitura. Cada um dos 6 projetos foi aprovado em votações distintas após terem sido discutidos pelos parlamentares. O primeiro deles, a revisão do zoneamento, foi aprovada com 41 votos favoráveis e 12 contrários. Os ajustes no PL passaram pela designação incorreta de áreas em mapas, além de áreas de proteção ambiental. O objetivo inicial era simplesmente corrigir erros que tinham sido feitos na revisão anterior. O problema é que não foram só esses erros que foram corrigidos, também foram feitas modificações preocupantes. A maior delas são modificações nos parâmetros de restrições nas áreas de proteção ambiental. Então, diminuiu as restrições para construir nas áreas de proteção ambiental. Entre os projetos urbanísticos foi aprovada a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada Zona Sul. Esta operação, primeira da cidade, busca promover a reestruturação da região com intervenções no sistema viário, criação de um parque linear e o reassentamento de famílias em projetos de habitações de interesse social. Foram 36 votos a favor e 15 contra. O Executivo ainda apresentou uma emenda para corrigir o perímetro de abrangência. Os PIOs, Projetos de Intervenção Urbana, Arco do Jurubatuba e Setor Central também foram aprovados. O PIO Arco do Jurubatuba, também Zona Sul, recebeu 44 votos favoráveis e 10 contrários. Já o PIO Setor Central foi aprovado por 43 a 10. O projeto de lei prevê a requalificação do centro da capital paulista. A preocupação com o avanço de impermeabilização no centro. A gente sabe que a cidade de São Paulo sofre com um problema, sobretudo de enchentes. E quando as cidades estão indo para um outro caminho, de pensar uma cidade mais sustentável, a gente vai para um caminho contrário. Outro ponto relevante que a gente apontou é que a cidade de São Paulo faz uma justa homenagem à comunidade asiática, à comunidade japonesa no bairro da Liberdade, mas a gente ressaltou que há 4 anos a gente tem falado aqui da importância de não fazer um apagamento da história e cultura do povo negro. O plenário da Casa ainda aprovou, sem votos contrários, a inclusão do Complexo de Paraisópolis ao Fundo de Investimentos da Operação Faria Lima, 52 vereadores favoráveis. Moradores da comunidade acompanharam da galeria do plenário a votação. Como prioridade a habitação, porém, é uma verba que vai poder ser usada para outros fins também, educação, a questão do lazer, que a gente tem nós somos defasados de lazer. Muito o esforço da nossa comunidade de vir aqui lutar para esse projeto e para o recurso para a nossa comunidade, né? Esse PL 28 vai ser muito atendido à nossa comunidade, principalmente as pessoas que estão 15 anos no aluguel social até hoje sem sua moradia. Os PIOs e as operações urbanas atualizam e compatibilizam os textos ao Plano Diretor Estratégico e ao Zoneamento de São Paulo. O objetivo é garantir competitividade às regiões contempladas por meio de investimentos arrecadados em mecanismos de contrapartida para equilibrar o desenvolvimento urbano. A ideia é que a gente consiga mais arrecadação com a venda dos CEPACs e com outorga onerosa também, para desenvolver todas as obras e intervenções que estavam previstas nessas legislações. Não estamos alterando a questão original das legislações, mas dando sim outros parâmetros para que a gente incentive esse desenvolvimento e indiretamente trazendo maior arrecadação para os cofres públicos para desenvolver. A criação do Parque do Bexiga no centro de São Paulo também passou em segunda e definitiva votação plenária e por unanimidade, 53 votos a favor. Acho que é uma vitória a gente colocar o Parque do Rio Bexiga dentro do plano diretor. Agora estamos numa luta sobre qual tipo de projeto a gente quer encaminhar no parque, então a gente tem buscado recuperação dos rios, tem buscado fazer desse parque um território educacional, de educação ambiental, cultural, também que a gente promova o combate à fome e à miséria com hortas comunitárias. Acho que agora é esse nosso novo desafio, nossa etapa. Os projetos urbanísticos receberam ainda emendas. A redação final de cada um deles também foi aprovada e agora os PLs seguem para a sanção do Executivo.
Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio estar com você e com os nossos telespectadores, Carol. Malha, essa semana a gente teve uma verdadeira maratona de votação aqui na Câmara, né? Diversos projetos aprovados, diversos projetos urbanísticos. A gente viu aí a aprovação do projeto que cria o Parque do Bexiga, que a gente já falou bastante aqui. Teve projeto urbanístico em relação a Paraisópolis, né? Que integra o Complexo Paraisópolis ao programa de investimentos da Operação Urbana Faria Lima. Muita coisa importante foi aprovada nessa semana. Sem dúvida, uma votação que realmente levou horas, não é? E aquilo que se propôs se conseguiu, né? As audiências públicas e os projetos aprovados em segunda para ficarem, então, só dependendo da sanção do prefeito. Uma coisa importante, esses projetos urbanísticos, e o Palma se referiu na matéria, eles estão regulamentados a partir de 2001, a Lei 10.257, que alterou os artigos 182 e 183 da Constituição, permitindo que esses projetos urbanísticos fossem realizados em nível nacional. É uma lei federal, é constitucional, portanto, e aí a cidade de São Paulo tem aplicado isso. Então, por exemplo, essas operações urbanas consorciadas, elas abrem um precedente que está efetivamente no Estatuto da Cidade, que é essa lei, que eu falei, 10.257, ela ficou batizada de Estatuto da Cidade. E ela permite o quê? Você fazer os desenvolvimentos urbanos com a participação privada, que é a chamada PPP, Parceria Público-Privada. E é o que está acontecendo. Essa questão, por exemplo, de Paraisópolis, só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 mil habitantes. É a segunda maior comunidade na cidade de São Paulo. A primeira é Heliópolis, né, que fica aqui na região sul, próximo a Ipiranga. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque vai levar mais recursos para lá. Como a gente ouviu os moradores falarem na matéria, eles estão esperando efetivamente mais lazer, não é? Mais habitações. E aí entra a questão da habitação, que é importante nessas parcerias público-privadas. Por quê? Porque quem vai investir, muitas vezes, precisa de uma área maior do que aquela área que existe. Então, o que ela fala? Eu preciso investir. Então, tem o certificado, que é o Certificado Potencial de Adicional de Construção. Você ouviu falar na matéria, é o CEPAC. CEPAC é isso. Então, você tem esse certificado, você pode aumentar, só que o CEPAC já determina o seguinte, você tem que destinar uma verba, parte desta verba que você vai investir, para a construção de habitação de interesse social. Então, de uma certa forma, isso fica mais regulamentado. Isso tanto para a Operação Urbana Faria Lima, que é onde está Paraisópolis, e também a Água Espraiada. E a questão do Bexiga é uma luta, né? De 40 anos, foi aprovado. E agora o que está sendo falado é qual será o nome do parque. Isso ainda não está definido. Alguns defendem Parque do Rio Bexiga Silvio Santos. Outros, Parque do Rio Bexiga, claro, fazendo, né, uma homenagem ao Antônio Celso Martinez, José Celso Martinez, que é do Teatro Oficina, que lutou por isso durante 40 anos. E surgiu no plenário, através do vereador Atílio Francisco, dizendo o seguinte, eu vou votar sim pelo Parque Adoniran Barbosa. E aí todos os vereadores falam, puxa, Adoniran Barbosa, só que ainda não está definido. Então isso ainda será discutido para sabermos qual será o nome desse parque. Agora, o que está certo é que o parque está aprovado, o parque vai ser construído. Exatamente, Malha, a gente vai continuar falando daqui a pouco das aprovações aqui na Câmara, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os demais projetos que foram aprovados em segunda e definitiva votação. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Outros projetos também foram apreciados em segunda e definitiva votação na última sessão plenária do primeiro semestre.
O projeto que autoriza a doação ao Estado de São Paulo de áreas municipais com o objetivo da instalação da sede do governo do Estado foi aprovado simbolicamente e segue para a sanção. O texto original recebeu um substitutivo. De acordo com o governo do município, o projeto visa requalificar a região central. No perímetro está o Parque Princesa Isabel, que passa a ser administrado pelo governo do Estado. Abrange o entorno das avenidas Rio Branco, Duque de Caxias, bem como a Rua Guaianazes e Helvétia. Também engloba áreas da Alameda Glete e Barão de Piracicaba. O terreno tem cerca de 33 mil metros quadrados. Eu acho muito importante, porque a sede do governo do Estado fica distante daqui. E ela, no centro da cidade, vai facilitar a vida de todos, da mobilização, inclusive quando tiver manifestações, né? Que a população esteja insatisfeita com a atitude do governo, fica melhor para o povo se aproximar e fazer os seus movimentos. Uma decisão acertada do governo do Estado, do governador, de trazer a sede administrativa para o centro da cidade. Então nós vamos ter aqui não só o emprego, né, das pessoas que trabalham no governo do Estado, mas todo o investimento que a Prefeitura e o governo do Estado, numa ação conjunta, estão fazendo no centro, na revitalização do centro. Nós temos o PIO Central, nós temos o Requalifica Centro, nós temos as ações da assistência social, dos direitos humanos, principalmente da recuperação das pessoas que estão ali dependentes químicos. Então é um trabalho conjunto da cidade de São Paulo, não é só de um governo, mas de um governo parceiro como é o governo do Estado. Também foi aprovado simbolicamente em plenário o Serviço Público de Loteria Municipal. O projeto prevê que os recursos arrecadados sejam revertidos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e utilizados para reduzir o déficit de cálculos do regime próprio de previdência social. O texto foi aprovado com emendas que já passaram pela redação final. O projeto segue para a sanção do prefeito. O tema dividiu a opinião dos vereadores. Bom, primeiramente, eu acredito que esse não é um momento adequado para a gente discutir mais um tipo de jogo na cidade. Em Brasília, nós tivemos uma discussão muito parecida e um dos pontos levantados é justamente o vício em jogos. Infelizmente, a cidade de São Paulo já vive com muitos vícios e eu acredito que a loteria municipal acabaria contribuindo para mais um tipo de vício, ajudando a destruir mais famílias. A prefeitura agora pode criar sua própria loteria, haja vista que já existe outras loterias em outros municípios. São Paulo também vai ter a sua própria loteria através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você traz mais arrecadação, você tem os custos dessa operação, mas aquilo que eventualmente a prefeitura arrecadar vai ser investido aonde? Nas áreas prioritárias como saúde, educação, habitação. Passou também a proposta do Executivo que concede honraria a ações de resgate. A medalha Herói Paulistano foi aprovada em plenário simbolicamente pelos vereadores. O texto tem o objetivo de reconhecer agentes públicos municipais que prestem serviços de bravura. Será sancionado pelo Executivo. Nós tivemos aqui os guardas civis metropolitanos, né, o pessoal da área da saúde, que foi fazer uma ajuda aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, num momento dramático, né? Então é uma forma da gente homenagear aqueles que corajosamente foram até lá e doaram um pouco da sua vida, da sua profissão, para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Olha, a gente viu aí na reportagem da Elis Marina mais projetos aprovados, né? Em relação à mudança da sede do governo do estado para o centro, vai promover uma espécie de uma reparação na região, né? Uma requalificação do centro. E uma coisa importante, apenas um lembrete para os nossos telespectadores. Essa sessão que votou todos esses projetos que nós estamos discutindo aqui, ela começou 10 horas da manhã na terça e terminou a 1h da madrugada da quarta. Portanto, veja quantos projetos que mexem com a sua vida. Por isso que eu e a Carol estamos sempre lembrando aqui. Você tem que acompanhar o processo legislativo da sua cidade. Em relação a esse projeto, é importante lembrar que a sede do governo do estado já foi nos Campos Elíseos. Palácio dos Campos Elíseos, ali na Avenida Rio Branco, próximo à Praça Princesa Isabel. Em 1965, foi transferido para o Palácio dos Bandeirantes. Então, o governador Adhemar de Barros. Foi fundado em 22 de abril de 1965. Aniversário do governador. Ele fez questão de fazer nesta data. E ele disse que lá ele poderia ter um espaço maior e melhor para meditação. Veja, 1965 o Morumbi não é o que é hoje. Então era um local onde, né, a gente chamava de área rural, inclusive, né? Então ele falou, não, vou ficar lá, vou meditar melhor.
Qual que é a ideia agora? Voltar para o centro. E tem algumas informações importantes, acrescentando a matéria da Elis Marina, que a gente acabou de assistir. Já existe pelo governo do estado, que inclusive abriu concurso para arquitetos que estão desenvolvendo projetos de arquitetura e este resultado de qual projeto será aprovado e que será utilizado lá para construção de prédios, para construir mesmo uma sede administrativa. Ali naquela região, ali próxima à Praça Princesa Isabel e próxima ali onde é o Palácio dos Campos Elíseos, onde já foi o Palácio do Governo. Dia 2 de agosto sai o resultado. Então vamos saber qual projeto urbanístico será implantado lá. A partir daí, evidentemente, começa a se pensar na construção da sede administrativa. As pessoas perguntam, mas e o Palácio dos Bandeirantes continua como Palácio do Governo, sede do governo e residência do governador. A sede administrativa é que virá para esta região. E por quê? Os vereadores todos disseram o seguinte, olha, é importante. Por quê? Porque vai revitalizar o centro. Eu e a Carol, nós discutimos aqui muitas matérias, e você que acompanha sabe, sobre a questão da Cracolândia, sobre a questão do fluxo ali, que as pessoas não tinham mais como ter comércio. Houve uma série de problemas. E esta estrutura montada naquela região vai ajudar a revitalizar. Então, também isso é importante. Além de outros projetos que a gente viu aí que foram aprovados e que, como eu sempre costumo dizer, acabam mudando a nossa vida. Por isso, nós temos que ficar ligados no processo legislativo da nossa cidade, né, Carol? Sim, porque ainda não acabou. Opa! Tem mais projeto que foi aprovado. Com certeza. E fechando o semestre legislativo, foi aprovada em segundo turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estima a receita e despesas do município de São Paulo para o exercício de 2025. O texto substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, votado em primeiro turno, foi submetido à votação e aprovado em segundo turno. Na sequência, foram aprovadas 142 emendas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, conta com um orçamento de 119 bilhões de reais. O valor é cerca de 6,5% maior em relação ao orçamento de 2024. Da tribuna, o relator da LDO trouxe alguns números dos investimentos que constam do projeto, como 1 bilhão e 800 mil reais em obras destinadas ao trânsito da cidade, 1,5 bilhão para as prioridades como moradia popular, educação, assistência social e saúde, 200 milhões para garantir escolas mais seguras com ênfase ao acesso inclusivo, possibilitando o desenvolvimento educacional. 300 milhões em atendimento integral na saúde. 120 milhões para promoção em sustentabilidade ambiental, tornando a cidade mais verde e saudável. 5 milhões para a inclusão e consequente melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência. 163 milhões para a ação do combate à fome. 900 milhões para o combate às enchentes, entre outros. A LDO traz justamente o investimento do prefeito Ricardo Nunes na periferia de São Paulo, descentralizando, tirando o dinheiro dos centros e colocando na periferia. E aí estamos falando de saúde, estamos falando de moradia, estamos falando de educação, estamos falando de coisas que realmente a periferia precisa, descentralizando o dinheiro. Então, acho que sim, acho que essa nova prévia do que vai ser o orçamento do ano que vem, ela vai ajudar ainda mais quem está na periferia aí de São Paulo. A bancada do PSOL se posicionou de forma contrária ao projeto e justificou. Subestima as receitas do município, na verdade, e superestima as despesas da nossa cidade. Então, a gente tem lá um orçamento de 120, 119, chega até quase 130 bilhões de reais. É de um orçamento muito potente, é o terceiro maior orçamento do nosso país, mas de muita contradição, de muita desigualdade. Há um paradoxo entre o que a cidade arrecada e o que as pessoas vivem. Então, o projeto do prefeito Ricardo Nunes não dialoga com políticas públicas voltadas às pessoas, por exemplo, em situação de rua. Nós temos quase 53 mil pessoas vivendo em situação de rua na cidade de São Paulo e o projeto não avança nessa. Por exemplo, não tem um orçamento destinado aí à assistência social capaz de fazer enfrentamento a essa questão que é muito grave. Colocar o orçamento à disposição de políticas públicas que tire essas pessoas de uma situação de vulnerabilidade. Então, a LDO é muito falha, o projeto não atende os requisitos, as necessidades da população. Então, por isso que a bancada do PSOL vota contrário. Mário, LDO aprovada, em segunda votação, a gente tem um orçamento previsto aí 6,5% maior.
Exatamente, porque nós tivemos agora, para esse ano, 111 bilhões e 800 milhões. Agora subimos para 119 bilhões para 2025. E por que é importante a gente parar um pouquinho e pensar? Nós estamos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que são diretrizes? São metas. Metas estabelecidas para o que será possível fazer com o dinheiro que vai ser arrecadado efetivamente no segundo semestre, para que aí, então, em 2025, nós possamos ter esse orçamento de 119 bilhões de reais. É como se você estivesse na sua casa e fazendo planejamentos com aquilo que entra de dinheiro na sua casa. Então, vamos dizer aqui, eu estou pensando em comprar uma televisão nova. Você está pensando, você tem uma meta. Agora, essa meta vai depender das despesas que você já tem, que são fixas. Se você não tiver arrecadação suficiente, você não consegue cumprir muitas metas. Então, o governo sempre trabalha dessa forma. Porque são lei de diretrizes orçamentárias, são as metas, e aí você tem as despesas já fixas e as metas de arrecadação. Agora, essa arrecadação pode ser o que eles estimam ou não. Então, por isso que é interessante, e é claro, a gente viu aí na matéria, é evidente que existe, claro, por parte da oposição, várias reivindicações. A situação também, né, faz a contemporização ali, não, é o que a gente tem por enquanto. E o mais importante, só para vocês terem uma ideia, esse dinheiro é um dinheiro importante para quê? Para administrar a cidade de São Paulo. Lembra que eu falei da sua casa? Só que a cidade de São Paulo é uma casa muito maior, infinitamente maior e com problemas muito maiores. Então você tem que ter verba, primeiro, para as subprefeituras. E aí você tem uma destinação interessante na subprefeitura, você tem que ter verba. Zeladoria, você tem que ter dinheiro para zeladoria. Você tem que ter dinheiro para a questão da saúde, para a questão da educação, para a questão da habitação. Então, tudo isso faz parte do orçamento, que aí é o LOA. E a Carol fez uma matéria uma vez explicando isso. Né? O LOA, que é a Lei Orgânica... Lei Orçamentária, né? Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Orgânica. Lei Orçamentária Anual. Né? Então, é o que vai acontecer no segundo semestre. Então, você tem LDO, você tem LOA e você tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que acaba concentrando essas duas para saber o que você vai ter de dinheiro para poder administrar uma cidade. É evidente que foi aprovada agora, em segunda, tudo certo, será sancionada, mas para o segundo semestre, aí nós teremos um orçamento efetivo. Quanto que a gente vai precisar usar para administrar uma cidade como São Paulo. E aí, audiências públicas, tudo aquilo que você viu na LDO vai ter também, e no orçamento mais ainda, né, Carol? Porque aí são mais audiências e a participação das pessoas sempre é fundamental, reivindicando as coisas, né? Então, tudo isso a gente aguarda agora, porque essa discussão não para. No segundo semestre ela continua, né? E na LOA a gente tem o orçamento bem detalhado, né? Sim. Dá para a população acompanhar, entrar no projeto e acompanhar direitinho quanto vai para cada área, quanto vai para a sua região, para a sua subprefeitura. Porque aí você determina tanto a questão do dinheiro para as subprefeituras, como também o dinheiro para as secretarias. Sim. Então, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Habitação, todas essas vão saber efetivamente quanto elas terão para 2025 para elas poderem administrar. Então, é feito um bolo, esse bolo é repartido por secretarias, por subprefeituras, e daí, então, nós temos o orçamento, que deverá ser aprovado, como eu sempre digo, no final do ano, sempre em dezembro, né? Um pouco antes ali, sempre perto do Natal, ali se aprova, e aí sim a gente vai saber o que vai ser efetivo. E a Carol disse bem, para 2025. LDO são metas. Orçamento é real, é aquilo que vai entrar, aquilo que já tem de despesa e aquilo que vai entrar do ponto de vista de arrecadação. É bem interessante e é muito importante você que está em casa acompanhar todo esse processo. É muito importante, porque nas audiências públicas tem reivindicações, você precisa de alguma coisa no seu bairro. Um parque, vamos dar um exemplo aqui, eu preciso de um parque lá no meu bairro, não tem. De uma área verde lá, tudo isso vai ter que estar no orçamento, para ver se a sua subprefeitura vai ter dinheiro suficiente para construir esse parque. Eu preciso recapear essa minha rua, tudo isso. Então, veja até onde vai essa questão do orçamento. É bem o que eu disse, né? É aquilo que a gente recebe por mês para administrar a nossa casa, só que quem tem que administrar é a Câmara Municipal de São Paulo, junto com o prefeito, para que nós possamos ter uma vida cada vez melhor. Pelo menos é isso que se espera, né? Mas é bom falar também que todos esses projetos aprovados
A população pode conferir as matérias no portal da Câmara, no YouTube da Câmara. A gente tem todas essas informações detalhadas. E se você quiser também saber sobre os projetos em tramitação aqui na Câmara, também é só entrar no portal, pesquisar, né, pelo número do projeto. Se tem alguma dúvida sobre alguma questão, tem lá tudo detalhado. E muito detalhado. A Carol disse bem, você tem o portal da Câmara, saopaulo.sp.leg.br. Quando você entra, você tem lá uma aba escrita Vereadores. Quando você clica, você tem os 55 vereadores. Você tem todas as informações relacionadas a esses vereadores, inclusive os projetos de lei que eles defendem. E dentro do portal também você tem os projetos do Executivo que já foram aprovados, e lá tem matérias específicas de cada projeto desse que você viu na matéria. Cada um tem a sua matéria específica lá para você ter os detalhes todos desses PIOs que foram aprovados, da própria LDO que foi aprovada, né? Da questão do Parque do Bexiga, está tudo lá muito detalhado em texto e, claro, nas matérias da TV Câmara, dos nossos repórteres que você acabou de ouvir. Então, Carol, só não acompanha o processo legislativo hoje quem não quer. Inclusive nas redes sociais, Sim. né? Nas redes sociais você tem lá tudo o que acontece, resumidamente, é claro, mas nas redes sociais você tem. E você acha as redes sociais também no portal da Câmara. Então, você tem lá as redes sociais todas onde você pode se informar, e é bem curtinho, né? Informações bem curtinhas, videozinhos bem curtinhos, mas que ilustram, de uma certa forma, aquilo que é preciso. É a Web Rádio Câmara, não vamos Sem dúvida. esquecer. Eu estava deixando para o grande final. Web Rádio Câmara São Paulo, que você sintoniza através do portal da Câmara, você pode acompanhar ela no celular. Se você está em movimento, quer saber de alguma coisa que está sendo votada, no celular você ouve a Web Rádio Câmara São Paulo. É isso aí, dá para se informar bastante. Com certeza. Mário, muito obrigada mais uma vez pela companhia aqui no Câmara em Ação. Eu que agradeço, você sabe, é um privilégio sempre participar com você, com os nossos telespectadores. Lembrando sempre, é preciso você, né, falar com as pessoas que você gosta. Vamos acompanhar mais o processo legislativo da nossa cidade? Isso é cidadania, tá bom? Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.